Irmãos e irmãs, começamos este novo ano de 2025 sob a bênção de Deus, mas não podemos iniciar o nosso caminho com os olhos fechados ou os corações adormecidos. Neste dia em que se dedica a Jornada Mundial da Paz e da Solenidade Santa Maria, Mãe de Deus. A paz que celebramos hoje não é um ornamento litúrgico, nem um sonho distante. Ela é uma necessidade de justiça, verdade e compromisso com aqueles que mais sofrem. O Senhor nos dá a paz, mas essa paz não será realizada enquanto o povo continuar sendo esmagado pela opressão, pelas desigualdades e pela indiferença. A palavra de Deus que ouvimos hoje, na benção de Arão, é clara. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Mas essa paz não é uma promessa vazia. Quando Deus diz que nos abençoe ou nos abençoa, Ele nos chama a ser instrumentos da sua justiça e não de injustiça. A paz de Deus exige que enfrentemos a realidade brutal do nosso tempo e que, como igreja, não fechemos os olhos para a miséria humana, para as injustiças estruturais e para os conflitos que devastam o mundo. A palavra do Papa Leão XIII na Renovar-me são um aviso direto para todos nós. Ele denuncia sem hesitação a exploração dos trabalhadores, a primazia do capital sobre a dignidade humana e as injustiças sociais como raízes da desigualdade e da guerra. Mais de 100 anos depois, vemos que as promessas da justiça não foram cumpridas. A desigualdade aumentou, a precariedade do trabalho se espalhou e a concentração da riqueza nas mãos de poucos é mais acentuada do que nunca. Em 2025, a crise social global atingiu sua maior profundidade, com milhões de pessoas sem um trabalho digno, sem acesso à educação e à saúde. Não se pode proclamar a paz enquanto as estruturas de pecado não forem derrubadas. Não é possível falar de paz enquanto tantos vivem em condições de extrema pobreza, enquanto a fome e a miséria atingem aqueles que mais precisam de ajuda. São João 23, na Mater et Magistra e na Pacem Terris, afirmou que a verdadeira paz não pode ser construída sem a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais. A paz não é um luxo, mas uma necessidade fundamental da ordem moral que rege a criação. E, no entanto, vemos um mundo onde a paz é negociada nas mesas dos poderosos, onde a guerra é alimentada pelas decisões das elites que, por medo de perder os privilégios, preferem o conflito, a diplomacia, o poder, a justiça. A paz que João 23 proclamou é uma paz construída sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a liberdade e sobre a solidariedade. Mas no mundo de 2025, vemos que a verdade é muitas vezes silenciada por interesses empresariais, que a justiça é manipulada por um sistema político-econômico que favorece os ricos e os poderosos e que a liberdade é limitada
pelos sistemas de exploração que dominam as economias. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, foi claro afirmar que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e daqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias da Igreja. A Igreja não pode permanecer indiferente ao sofrimento do mundo, não pode ser cúmplice do silêncio daqueles que detêm o poder, que ignoram o sofrimento das vítimas das guerras, das violências, das injustiças sociais. A verdadeira paz nasce da solidariedade, da defesa dos direitos dos mais vulneráveis e da ação concreta para restaurar a dignidade humana onde ela foi destruída. São Paulo VI, na Popular Progresso, destacou que a verdadeira paz pode ser construída apenas com o desenvolvimento integral da pessoa humana. A paz não é uma promessa etérea, mas um processo que exige trabalho, justiça social e uma economia a serviço da pessoa. Mas, em 2025, vemos que o desenvolvimento não foi alcançado e a exploração continua em muitas partes do mundo. Não podemos fingir que a paz é uma economia que oprime os mais pobres, que destrói o meio ambiente e que deixa os jovens sem esperança. O Papa Paulo VI já advertia sobre a importância do desenvolvimento como sinal de paz. Hoje, as promessas de desenvolvimento falham enquanto as crises sociais e humanitárias se multiplicam. São João Paulo II, na Laborem Exercens e na Solicitude Re Socialis, reforçou a ideia de que o trabalho humano é o centro de todo o sistema econômico justo. O trabalho é digno quando respeita a pessoa, quando permite sustentar a vida de forma justa e quando promove a solidariedade. Mas, em 2025, vemos o trabalho cada vez mais precarizado, desvalorizado e desumanizado. O Papa João Paulo II já alertava sobre as estruturas do pecado que corrodem as sociedades e que criam sistemas econômicos que tratam os seres humanos como mercadoria. A desigualdade global, a fome, a falta de acesso aos bens essenciais e a crise migratória são fruto dessas estruturas que continuam a operar com impunidade. Hoje, assistimos à exploração sistemática de países inteiros, cujas populações estão à mercê dos interesses dos poderosos. Não haverá paz enquanto essas estruturas de pecado permanecerem intactas. No século XXI, o Papa Francisco, ainda vivo, falava de uma guerra, de uma terceira guerra mundial em pedaços, uma guerra que se espalha em conflitos regionais intermináveis, em crises diplomáticas sem soluções e a uma violência crescente que atinge as populações mais frágeis. Essa guerra não é apenas uma guerra de armas, mas uma guerra de destruição da dignidade humana. As guerras no Oriente Médio, na África e a recente tragédia na Ucrânia mostram que, em vez de nos aproximarmos da paz, a humanidade está cada vez mais afundando na violência. E quem paga o preço mais alto são as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos e os povos vulneráveis.
são as vítimas diretas de uma guerra global que parece não acabar nunca. E não são seus filhos que lá morrem, são os filhos dos outros. Seria bom que todas as mães levantassem e manifestarem, tirar os filhos fora desses combates, deixarem que eles combatem a si mesmos. Assim teríamos uma paz justa e a defesa da família humana. O Evangelho de hoje, que nos apresenta o nascimento de Jesus na margem da hora, não é apenas um momento de contemplação mística. O nascimento de Cristo é o julgamento de Deus contra a opressão do mundo. É a denúncia de um sistema que não tem lugar para os pequenos, para os pobres, para os necessitados. O Senhor nasce em um estábulo, porque os poderosos não tinham lugar para ele, como hoje os simples não têm lugar. O Magnificat de Maria, que hoje ouvimos, é um grito de revolta contra as estruturas injustas. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Deus, que entra na história humana de forma tão simples e humilde, traz consigo o desafio de transformar o mundo, de transformar as estruturas de poder que perpetuam a injustiça e a violência. O Dia Mundial da Paz, então, não é apenas um apelo espiritual, é um apelo à ação concreta. Não podemos falar de paz enquanto não nos opormos às estruturas de pecado que desumanizam o povo. Não podemos falar de paz enquanto as guerras continuam a dizimar famílias e comunidades inteiras. Não podemos falar de paz enquanto crianças e jovens são escravizados, traficados, recrutados como soldados ou morrem sobre os bombardeiros, ainda como o caso concreto da Belma, caso tão vergonhoso em Angola, de uma violência brutal. O Papa Francisco, com a sua linguagem direta e corajosa, nos lembrou de que a paz não é a ausência de guerra, mas a construção de uma verdadeira justiça social onde o respeito pela dignidade humana esteja no centro de todas as nossas escolhas. Não haverá paz enquanto os poderosos continuarem a acumular riquezas às custas do sofrimento dos outros. Não haverá paz enquanto os povos continuarem a ser vítimas de violência e exploração. Que Deus nos abençoe este novo ano, mas que essa bênção nos faça inquietos, que nos desafie a lutar pela verdadeira paz, que é a paz construída com justiça, com respeito pelos direitos humanos e com um compromisso, mas não a guerra no mundo. Assim seja.